Continuação da leitura do livro Copyright do Paulo Macedo, Método Centenário de Escrita Mais Cobiçado do Mercado Americano. E já estamos no capítulo 19, com o tema Storytelling. Pessoas precisam de histórias mais do que de pão propriamente dito. Histórias dizem-nos como viver e por quê. As 1001 noites. Certo dia, fui incumbido de cuidar do meu filho. Na época, com 7 anos. Minha esposa foi socorrer uma vizinha idosa que se acidentou. Graças a Deus, nada grave aconteceu com a adorável senhora. E eu pude me divertir com o moleque. Antes de contar o fim da história, tenho uma confissão a fazer. No domingo anterior a este dia, comprei o Super Nintendo para ele. Para que esse videogame antigo? Alguém perguntou. Eu só quero que ele veja como eram os jogos da minha época de infância. Respondi. Bem, no dia que fiquei com ele sozinho, jogamos Super Mario Bros. Juntos. Foi legal demais. E depois teve banho de piscina, sorvete e filme. Como vi que E.T., o extraterrestre de Steven Spielberg estava na Netflix, escolhi o clássico. Então, depois da viagem aos anos 1990, com o Super Nintendo, levei o pequeno pela máquina do tempo até 1982. Queria ver se ele se encantaria com a história do alienígena perdido na Terra que faz amizade com um garoto chamado Elliot. Há uma lição de vida no fato de o menino proteger o ET de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia pelo Serviço Secreto Americano. Acho que o ET, o extraterrestre, é um filme que você cresce e envelhece assistindo a ele diversas vezes. E sempre se impressionará com a mensagem atemporal de inocência, esperança e alegria passada nele. Trata-se de uma ficção científica que faz vezes se tornar tão assustadora como um filme de terror. Mas quando as luzes se acendem, não é possível encontrar um olho sem lágrimas, em casa ou no cinema. Meu filho se emocionou quando a pequena criatura é capturada pelos cientistas da NASA e aparentemente morre. Ele não aceitou que o ET pudesse morrer. Ficou ansioso até a fuga e o final arrebatador com a icônica imagem da bicicleta BMX voando com a lua cheia ao fundo e levando o ET dentro da cesta. Não sei para você, mas o ponto alto do filme está na sequência da festa do Halloween, onde as crianças saem nas ruas do subúrbio fantasiadas de monstros, fantasmas e zumbis. Nesse momento, o pequeno ET finalmente se sente em casa, na casa de estrangeiros como ele. Uma engraçada ironia. ET trava um pequeno flerte com uma criança fantasiada de Mestre Yoda, personagem de Star Wars. Essa é a parte que eu mais gosto, além da cena da bicicleta voando. E tem a simbologia. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas existem três fortes imagens simbólicas que transformam ET em um clássico atemporal. Primeiro, o dedo luminoso do alienígena que toca o dedo de Elliot, uma alusão religiosa do afresco de Michelangelo da Capela Sistina no Vaticano, Deus tocando o dedo de Adão. Segundo, o coração luminoso do ET. Esse elemento possui uma evidente conotação mística, o sopro cardíaco e a centelha divina. Primeiro, gnóstico, de que toda a condição humana alienada provém da desconexão da sua verdadeira morada na plenitude. Terceiro, a
A imagem da bicicleta BMX em seu voo noturno diante da lua, a célebre imagem contra a luz com a lua é um símbolo de fé, o estado da suspensão física e mental, então alterado de consciência que permite o silêncio, que nos faz ouvir a voz íntima da crença em algo maior. Todo o filme, que se torna um clássico, alcança a dimensão atemporal de expressar o arquetipo do inocente coletivo. ET, o extraterrestre, continua a emocionar gerações porque parece nos dizer que mais de 30 anos depois do seu lançamento, continuamos ainda estrangeiros em busca do nosso verdadeiro lar. Que lição isso traz para os negócios? Sim, simples. Observar e compreender simbolismos nos faz ter percepções melhores sobre como as pessoas reagem diante do mundo. Além disso, ET, como tantos outros filmes, é um lembrete de que toda história serve para algum propósito. Algumas histórias servem para nos fazer pensar, outras para nos fazer sentir, outras para nos fazer aquecer de problemas e outras para ajudar a resolvê-los. Contar histórias é fundamental para um bom copywriting. E nesse contexto, os filmes têm muito a nos ensinar. Portanto, você, copywriter, deve observar o que é passado através das histórias e levar isto para o seu trabalho. Repare que eu compartilhei uma história com você para mostrar na prática como as narrativas são poderosas. Um copyright que se preze sabe que uma história criativa e autêntica é capaz de conectar a emoção das pessoas e inspirá-las à ação. O redator que possui a habilidade de ação de contar boas histórias tende a garantir mais resultados em vendas, porque uma história bem contada é capaz de conduzir o receptor a uma jornada de mudanças e transformações. Por isso, se você quiser tornar sua escrita realmente poderosa, precisa aprender a contar boas histórias. Storytelling é um método que se vale de narrativas aplicadas em palavras ou recursos audiovisuais para transferir um conceito. Ao longo do tempo, ele vem sendo utilizado no marketing e na publicidade como meio de promover uma marca e vender de forma eficiente. Trata-se, portanto, de um ótimo aliado para compartilhar ideias, conhecimentos e demais interesses através de uma narrativa. Contar histórias é cada vez mais usado na publicidade hoje para fidelizar os clientes. De acordo com Gilles Lewy, especialista em storytelling, esta tendência no marketing ecoa a necessidade profundamente enraizada de todos os humanos de se entreterem. Histórias são ilustrativas, facilmente memoráveis e permite que qualquer empresa crie vínculos emocionais mais fortes com os clientes. O Nielsen comprovou, por meio de estudos, que os consumidores querem uma conexão mais pessoal na maneira como coletam informações. Nossos cérebros são muito mais engajados por contar histórias do que por fatos isolados. Ao ler dados diretos, apenas as partes do idioma do nosso cérebro trabalham para decodificar o significado. Mas quando lemos uma história, não apenas as partes de linguagem de nossos cérebros se iluminam, mas qualquer outra parte do cérebro que usaríamos se estivéssemos realmente experimentando o que estamos lendo também será ativado. Isso significa que é muito mais fácil lembrarmos histórias do que de fatos concretos. A filósofa e teórica política Hannah Arendt argumenta que a narrativa transforma o significado privado em significado público, independentemente do gênero do narrador e das histórias que ele está acompanhando. O desenho da narrativa é do público que a ouve, e é aí onde está o poder, pois isso que políticos se valem desse recurso para se tornarem populares entre o povo.
Antes de contar uma história, é imprescindível identificar os elementos essenciais que fazem parte dela, bem como a linguagem, o estilo e a abordagem. Uma boa narrativa precisa basicamente aprender, ser visual, interagir, despertar emoções, apresentar fatos relevantes, promover diálogos realistas, mostrar um personagem que o público se identifica, tratar de um conflito a ser resolvido no desenvolver da história. Além disso, o storytelling deve ter começo, meio e fim, assim como aprendemos na escola. E um bom uso de quem, quando, onde e porquê são pontos indispensáveis para um bom storytelling. As pessoas tendem a observar melhor as informações quando ela está envolvida nesse tipo de estrutura. Falando de copywriting, especialmente, poderia linkar diversos exemplos, mas vamos relembrar da carta de The Wall Street Journal citada no capítulo sobre cartas de vendas. Caro leitor, em uma bela tarde de primavera, 25 anos atrás, 2 jovens se formaram na mesma escola. Esses jovens eram muito parecidos. Os dois foram estudantes melhores que a média. Ambos eram bem aposentados. E os dois, como jovens colegas de graduação, eram cheios de sonhos ambiciosos para o futuro. Recentemente, estes 2 homens retornaram para a faculdade para o 25º encontro. Eles ainda eram muito parecidos. Ambos estavam felizes casados. Ambos tinham filhos e os dois acabaram indo trabalhar para a mesma empresa de manufatura após a faculdade e ainda estavam lá. Mas havia uma diferença. Um dos homens era gerente de um pequeno departamento da empresa e o outro era o presidente. Autor desse texto inteligentemente o deixa em aberto e fecha somente no fim da carta, onde a mensagem principal já havia sido passada. Dessa vez escrevi um e-mail. Oi, preciso compartilhar uma história com você. É sobre um vendedor. No seu primeiro dia de trabalho, uma dessas lojas que vende de tudo, de parafuso a aeronave. No fim do dia, o gerente de RH o gerente de RH ficou desapontado com o desempenho do novato, que só havia feito uma venda. Então o gerente a chamou para conversar. Bem, se você só fez uma venda, enquanto todos aqui fazem de 30 a 20 a 30, de 20 a 30, diga-me o quanto você vendeu. Exatos 145.255.000, respondeu o rapaz. Diga-me sinceramente, se você ficou com vontade de saber o fim da história. Não bateu uma curiosidade em saber como o vendedor conseguiu um faturamento tão alto apenas com uma venda? Certo, essa história completa estará no capítulo sobre e-mail e você poderá conferir como ele seguiu. Elementos essenciais para um bom storytelling. No livro da arte de escrever para a parte web, destaco 6 elementos essenciais para a construção de uma boa história. Ao seguir esse checklist, ficará mais fácil para você saber como construir uma boa narrativa para seu copy. Primeiro, personagens. Pessoas, humanos com atributos e limitações, sucessos e fracassos vividos, experiências. Esses personagens precisam ter o lado humano elevado, ou seja, precisam ser mais anti-heróis do que super-heróis. Segundo enredo, uma boa história para o marketing precisa de uma problemática, quem sabe um passado aparentemente perfeito que foi tomado por um problema que se tornou forte demais para ser ignorado. Terceiro, uma sugestão fatal. O que isso quer dizer? Que um storytelling volta para o marketing precisa mostrar uma visão negra de quão fatal será o futuro caso o problema não seja resolvido. Quinto, solução. Aqui o problema deve ser resolvido. O segredo ou a chave para salvar o personagem ou personagens do suposto problema
Essa chave vista muda o curso da história e promover um final feliz. Quinto, uma visão otimista. Uma visão extraordinária do futuro, caso o segredo seja adotado e a solução seja alcançada. Sexto, continuação. A sexta e última etapa deve apresentar um mapa com os próximos passos da jornada rumo à salvação. Em palavras mais exatas, é conduzir seu leitor a ter o mesmo futuro glorioso de seu personagem principal. Aliás, é bom que você leia sobre Jornada do Herói, um roteiro perfeito para a construção de storytelling. Capítulo 20. A Jornada do Herói. Um herói é um indivíduo comum que encontra força para perseverar e resistir, apesar dos obstáculos devastadores. Christopher Reeves. Será a próxima leitura.